Boa noite, meus irmãos, tudo na paz? Espero que todos tenham passado uma semana abençoada e a nossa oração é para que Jesus Cristo continue protegendo, abençoando e orientando cada um de vocês. Estamos aqui agora por mais um tempo semanal de devocional, um tempo onde a gente ora a Deus, a gente busca a Deus em oração, mas também um tempo onde a gente ouve a voz dele falando a nossa vida através da palavra dele. Um tempo curto, porém um tempo que ele quer usar para ministrar verdades à sua vida. Aquilo que precisa ser mudado em nós, aquilo que nos molda e nos transforma segundo a vontade de Deus. Então eu te convido a começar esse momento de devocional, esse momento de culto, com uma oração. Aonde você estiver agora, pare tudo, se concentre em Deus, tenha um tempo agora de oração. Eu peço que você agradeça a Ele pela semana que se passou, por tudo que você enfrentou, até mesmo pelas dificuldades, porque sabemos que se você enfrentou e você venceu, é porque Ele esteve com você. Então agradeça a Ele por tudo que Ele fez e peça para que Ele fale ao seu coração através desse tempo que nós teremos aqui agora. Querido Deus, nós te louvamos e bendizemos o Teu nome pelo Teu cuidado, o Teu grande amor por cada um de nós, Pai. Obrigado pela vida de cada um desses jovens que aqui estão acompanhando este vídeo. O Senhor continue abençoando, protegendo cada um deles, livrando eles de todo mal e sempre ministrando as Tuas verdades aos corações deles, Pai. Que esses jovens possam ser moldados segundo a Tua vontade, que eles possam ser cada dia mais parecidos contigo, Pai. Agradecemos pela semana que se passou, pelos livramentos, pelas bênçãos e provisões que o Senhor teve para com cada um de nós. E nós te pedimos agora também, Pai, neste momento, fale aos corações. Senhor, tire de nós, Pai, tudo aquilo que impeça a gente de compreender a Tua palavra, assim também como aquilo que nos impede de viver a Tua palavra, Pai. Que cada um desses jovens possam estar dispostos hoje a ouvir, Pai, não com o ouvido físico, mas com o ouvido espiritual, e que eles possam assimilar tudo aquilo que vai ser falado, que eles possam levar para a vida deles, praticando e aplicando dia após dia. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Te convido então aí para a palavra de Deus, para nós meditarmos. Hoje eu queria que você abrisse sua Bíblia na carta 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Hoje eu queria que você pegasse sua Bíblia. Não sei como você tem usado, né? Como eu sempre digo, às vezes você usa física, a Bíblia física, né? Aquela de folha mesmo, ou a virtual, mas eu queria que você pegasse uma Bíblia hoje, você manuseasse ela. A gente vai falar sobre isso hoje. Então é um desafio, né? É uma coisa nova, talvez você, mas pastor, eu uso um celular, mas aprenda também a manejar uma Bíblia física, né? Porque muitas vezes na igreja a gente usa uma dessa. E às vezes, né, a gente não consegue achar alguns textos, alguns livros que são tão fáceis por falta de intimidade. Então peço, procure uma Bíblia aí, se você tiver, é lógico, na sua casa. Eu creio que acho que todos tenham uma Bíblia. E procure o texto. Sempre dou uma dica, né, para quem às vezes tem dificuldades de achar os textos bíblicos. Olhe no índice, não tenha vergonha. O vergonhoso é você não ler a Bíblia, né? Você não ter vontade, disposição de ler. Mas se você está com a Bíblia e não consegue achar alguns textos, talvez por não saber manusear direito, olhe no índice, lá na primeira folha da Bíblia, tem todos os livros, a página que ela está. Então é muito mais fácil de você achar. Então o texto diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus irmãos, aqui, uma carta de Paulo a Timóteo. Já falamos várias vezes sobre Timóteo, né? Que era aquele jovem pastor que estava começando seu ministério, porém começando com o aconselhamento e com a supervisão de Paulo, né? O apóstolo Paulo, aquele que foi usado por Deus para plantar igrejas. Então Paulo plantou uma igreja e deixou Timóteo tomando conta dela. Porém, como ele era jovem, ele sempre precisava de conselhos, de orientação no que ele deveria fazer e no que ele não deveria fazer. E aqui nós vemos então Paulo dando um conselho maravilhoso para Timóteo. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado. E quando eu leio isso, eu sempre lembro das nossas vidas. Nós passamos por provas durante toda a vida. Você se lembra da escola, né? Quando a gente fala de prova, a gente lembra de escola. E exatamente.
na escola, desde a nossa infância até a gente se formar, né? Ou seja no colegial, na faculdade, nós passaremos por provas. O que é a prova? É um teste para ver se você realmente conhece aquilo que você estudou, para ver qual é o nível de conhecimento que você tem sobre algum assunto. Então, a prova serve para isso, para provar que você aprendeu, ou também para provar que você não aprendeu, não é verdade? Então, é um teste. E na nossa vida, não somente na escola, mas em todas as áreas, nós passamos por provas. Passamos por provas para entrar num trabalho, passamos por provas num casamento, na nossa vida dentro da nossa casa. Então, a nossa vida ela é feita de provas. E como nós devemos vencer as provas? Sendo aprovados, ou seja, indo bem na prova, né? Vencendo aquele teste e se mostrando aprovado. E às vezes nós buscamos essa aprovação, muitas vezes durante a nossa vida, talvez a gente gaste a vida inteira buscando a aprovação de pessoas. Não que isso seja ruim, a gente precisa, né, ser aprovado pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelo esposo, a esposa, a gente precisa disso. Porém, meus irmãos, o que esse texto diz, o que Paulo estava dizendo para Timóteo, para aquela pessoa que ele deve realmente ser aprovado, se demonstrar uma pessoa que ama aquela outra, é para Deus. Timóteo ele precisava se mostrar aprovado, ele precisava apresentar-se aprovado a Deus, muito mais do que as pessoas que estavam ao redor dele. Ele estava tomando conta de uma igreja, mas Paulo aqui não fala, você tem que apresentar-te aprovado diante das pessoas. Não, era diante de Deus. A maior aprovação que nós devemos ter e buscar na nossa vida, meus irmãos, é a aprovação de Deus. E como é isso? Deus olha para a nossa vida e vai nos aprovar ou nos reprovar. Se ele olhar para a sua vida hoje, se Deus parasse, fizesse um teste para a sua vida hoje, se você realmente é cristão, se você realmente é discípulo, se você realmente ama Ele, você passaria nessa prova ou você seria reprovado? Talvez a sua resposta seja aprovado, mas talvez a sua resposta seja, pastor, hoje eu seria reprovado. Mas Paulo, sabendo disso, ele diz, apresenta-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então Paulo fala como que seria essa aprovação, como que Timóteo ele se apresentaria diante de Deus aprovado, sendo uma pessoa, né, se apresentando como um obreiro de que não tem de que se envergonhar. O que mais pode trazer vergonha para nós, meus irmãos, e nos reprovar diante de Deus, sabe o que é? Uma vida de pecado. Por que eu digo isso? Porque o pecado nos envergonha. Talvez não tanto diante das pessoas, mas diante de Deus. Se existe alguém que é envergonhado diante de Deus, somos nós quando nós pecamos. O pecado ele nos afasta de Deus. O pecado ele é uma pedra que nos faz tropeçar no meio do caminho. Mas aí o que acontece? Muitos tropeçam, levantam e continuam a caminhada. Isso quer dizer o quê? Pedem perdão, se arrependem e continuam. Porém outros, eles tropeçam, caem e continuam no chão. Ou seja, não pedem perdão e continuam ali, machucados, sem caminhar, estagnados no mesmo lugar. E se a gente quer se apresentar diante de Deus aprovado, o pecado não deve fazer parte da nossa vida. Ah, pastor, mas o senhor está falando, mas como? A gente peca todos os dias, todos nós pecamos. Sim, meu irmão, todos nós pecamos. Eu peco, você peca, todos os dias. Quase todos os momentos nós pecamos, ou pelo falar, pelo agir, pelo olhar, pelo pensar. Nós pecamos de várias formas. Mas o que nós devemos fazer, meus irmãos? Pedir perdão a Deus, se arrepender, entregar sua vida a Ele, mas de verdade, com uma confissão verdadeira, pedindo perdão para que Ele limpe seu coração, sua mente, e para que você não volte mais a cair naquele pecado. Peça ajuda. Nós sabemos que se a gente tentar viver por conta, a gente vai pecar todas as vezes na mesma coisa. Então a gente precisa pedir ajuda a Deus. É Ele que nos ajuda. Ele mesmo vai nos ajudar a nos apresentarmos diante dele aprovados. É Ele que nos ajuda. Então, se existe uma coisa aqui que poderia envergonhar Timóteo diante de Deus e nós diante de Deus, é o pecado. Se afaste do pecado, meu irmão. Busque uma vida de santidade. Busque uma vida que agrade a Deus. Uma vida de uma pessoa aprovada. E aqui, no mesmo texto, tem a segunda coisa, que aquele que quer se apresentar diante de Deus aprovado precisa fazer. Até também para ele não ser envergonhado pelo pecado. Está aqui. Aquele que maneja bem a palavra da verdade. Por isso que eu pedi para você pegar sua Bíblia hoje.
Por isso que eu falei para você pegar sua Bíblia física. Ela, meus irmãos, é a espada, é a nossa espada. Se o crente tem uma arma, é essa, é a Bíblia. Se o crente tem um manual que precisa ser seguido, é essa, é a Bíblia. Ou seja, meus irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando do nosso coração, aquilo que nós precisamos saber para a gente viver bem, para a gente se apresentar diante dele aprovados. Você quer se apresentar diante de Deus aprovado? Isso nós fazemos no nosso dia a dia. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus todos os dias. E como nós temos nos apresentado? Será que reprovados ou aprovados? E como que nós buscamos essa aprovação? Manuseando bem, manejando bem a palavra de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, saber usar essa palavra. Você precisa pegar a palavra de Deus, ler essa palavra, aprender a mexer na palavra de Deus. Nós precisamos disso. O manusear aqui não é somente estudar, mas é você saber mexer na palavra de Deus, você saber onde está tal texto para cada situação. A gente precisa disso, não é só o pastor que precisa. Todos nós como cristãos, porque a Bíblia não é restrita somente para a liderança, para o pastor, para o missionário. Ela é livre para todos os cristãos. Todos nós temos a oportunidade, o privilégio de ter contato com essa palavra que nos traz vida, essa palavra da verdade, tanto que ele diz que maneja bem a palavra da verdade. Essa verdade nós precisamos conhecer a cada dia, e nós só conheceremos essa verdade se nós meditarmos, se nós manusearmos essa palavra, se a gente manejar bem essa palavra. Porque quando a gente maneja bem a palavra de Deus, ela será benéfica para nós, a nossa vida vai ser vivida de uma forma diferente. Assim também como as pessoas que estiverem ao nosso redor também terão suas vidas impactadas através da nossa. Porque a pessoa que maneja bem a palavra de Deus, ele também está apto a abençoar pessoas, a ler um texto para uma pessoa, a meditar e falar aquilo que ele conhece a palavra de Deus para vidas de pessoas que tanto precisam. Manusear, manejar bem a palavra de Deus, meus irmãos. Busque isso para a sua vida. Você é jovem ainda, a maioria de vocês são muito jovens, alguns são até adolescentes. A gente tem um bom tempo de vida pela frente. Aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Estude mais a Bíblia. Faça um esforço. Precisa de um esforço seu. Você precisa se esforçar para isso. Tire um tempo por dia. Sai um pouco do WhatsApp, pare de assistir uma série. Separe um tempo. Nem que foram alguns minutos do seu dia. Eu sei que é pouco, mas é um começo. Use para meditar na palavra, para ler a palavra. Ou pelo menos pega a Bíblia e vai folheando ela. Pega o Novo Testamento. Deixa eu ver quais livros são que constituem o Novo Testamento. Vai lendo, vai vendo. Esses livros são de Paulo. Paulo escreveu tudo isso de livro, olha só. A gente vai aprendendo, a gente vai se familiarizando com a palavra. De forma que depois o conteúdo dela, que é o principal, vai fazer diferença na nossa vida. A gente não vai viver somente de ouvir da palavra de Deus, mas a gente vai ter contato direto com ela. Porque ouvir é o quê? Você vai no culto, você ouve o pastor lendo um texto, você lê o texto com ele te explica o texto, pronto. Mas cada um de nós precisamos ter esse contato íntimo com a palavra de Deus e automaticamente com o próprio Deus. Porque quando nós estamos lendo a palavra, nós estamos ouvindo o próprio Deus falando ao nosso coração. Então busque isso, meu irmão, busque essa aprovação, não de pessoas, mas busque essa aprovação, se apresentar aprovado diante de Deus, não tendo do que se envergonhar, ou seja, vivendo uma vida de santidade, longe do pecado, e manejando bem a palavra de Deus, buscando conhecer essa palavra e viver essa palavra a cada dia na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe e te dê forças e sabedoria e oportunidades para você poder fazer tudo isso. E não tenha medo, Ele está conosco, Ele nos ajuda e nos auxilia em todas as nossas dificuldades. Creia nisso. Vamos orar, meus queridos? Que Deus possa te abençoar e fazer essa palavra ficar gravada no seu coração e você possa viver essa palavra. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esse tempo de devocional que tivemos, Pai. Obrigado porque o Senhor fala conosco, mesmo em um tempo tão curto, mas a Tua palavra é rica, ela é eficaz, é a palavra da verdade, a palavra de vida. É aquela que norteia o nosso caminho, é aquela que nos dá esperança de vida, Pai. É aquela que nos ajuda a vencer os desafios que estão diante de nós. É aquela que molda o nosso caráter, molda o nosso ser. Obrigado porque nós temos contato com ela, Pai. E eu peço, em nome de Jesus, haja, Pai, na vida de cada um desses jovens que estão assistindo esse vídeo, que a partir desse momento eles possam, Pai, buscar essa aprovação do Senhor,
que eles possam buscar viver uma vida de que não tem o Senhor de que se envergonhar deles, Pai, e de que eles não se envergonhem também de estar perto do Senhor, uma vida de santidade, uma vida longe do pecado, Pai. Ajude cada um deles, sabemos que precisamos da Tua ajuda para isso, somente nós, a gente não consegue, nós precisamos de Ti. E também, Pai, ajude esses jovens a manejar bem a Tua palavra, que eles possam ter um contato íntimo, que eles possam ter desejo de Te buscar, de ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Pai. Que eles possam ler, seja no celular, seja uma Bíblia física, mas que eles possam, Pai, ler todos os dias a Tua palavra e que o Senhor possa falar aos corações deles e os transformar através disso, Pai. Nós cremos no Teu agir e sabemos que tudo isso que nós temos aprendido é porque o Senhor nos ama e quer mudar a nossa vida e quer nos transformar. Que seja assim, Pai. Abençoe cada um desses jovens, que eles tenham uma noite abençoada, um sábado abençoadíssimo na Tua presença, Pai. Os livre de todo mal e os proteja, Pai, de qualquer pessoa ruim e de todas as ciladas do inimigo, Pai. E nos traga no domingo, à noite, para o culto, Pai, para a gente cultuar o Senhor, para ouvir a Tua voz falando no nosso coração. E também, Pai, nesse domingo específico, celebrarmos e nos alegrarmos pelo aniversário da igreja, a igreja do Senhor, a qual o Senhor tem sustentado, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe, tenha um final de semana abençoado. Lembrando que domingo é aniversário da nossa igreja, você está convidado a participar conosco. Teremos o culto ali no estacionamento, será o culto, a Santa Ceia e logo depois uma celebração, uma festinha, né? Dentro dos padrões que a gente pode, né, por causa da pandemia, mas um tempo de celebrar a união e todo esse tempo de gratidão que nós devemos ter para com Deus, que Ele tem sustentado a nossa igreja e a nossa vida. Venha no domingo às 18 horas, traga convidados se você quiser, se você puder, traga pessoas para ouvir do Evangelho e se alegrar conosco. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, fiquem na paz e um grande abraço.